Sexta sessão solene de 2025. Instituição da Comenda Dr. Jorge Peregrino, 19 de novembro de 2025. Boa noite a todos aqui presentes. Tenho a satisfação de iniciar, nesse momento, a sexta sessão solene deste ano 2025, com a finalidade de proceder, de acordo com a Resolução 137/2024, decorrente do projeto de Resolução 003/2024, de autoria do vereador Orlando Alves da Costa, a instituição da Comenda Dr. Jorge Peregrino. Como de costume em todas as sessões dessa Câmara de Vereadores, aproveito também para invocar a palavra de Deus, fazendo a leitura da Bíblia, livro dos Salmos, capítulo 17, versículo 14. Dos homens com a tua mão, Senhor dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Então fardos de filhos e dão aos seus sobejos às suas crianças. Convido a fazer parte da mesa o vereador Orlando Alves da Costa, autor do projeto de resolução 003/2025, que deu origem à resolução 137/2024, que institui a Comenda Dr. Jorge Peregrino. Dr. Ramon Gama, assessor jurídico desta Câmara. Dr. Diogo Santiago, procurador-geral deste município. Procurador-geral deste município, Dr. Jandinho Meira, representante da OAB, subseção de Irecê, Bahia. Doutora Márcia Carvalho, representante do prefeito Adãozinho. Major Nazário, comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar. Senhora Nara Carvalho, esposa do Dr. Jorge Peregrino. Convido, nesse momento, o senhor Alisson Esdras a fazer a leitura do material pertinente a esta sessão. Senhoras e senhores, uma boa noite. A noite de hoje marca, na história de Xique-Xique, um ato importantíssimo. O reconhecimento daqueles que, em memória, construíram um legado que não será apagado pela areia do tempo. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. E o que assistimos é que a história deste homem, hoje homenageado e imortalizado, projetou durante toda a sua trajetória em vida a nobreza. Por isso peço a todos que de pé façamos um minuto de silêncio em memória ao homenageado de hoje. Podem sentar, por favor. Agradecemos e registramos a presença do presidente desta Câmara de Vereadores, Delmartim Nogueira,
o assessor jurídico desta casa, Ramon Souza Moura, Janes Meira, procuradora adjunto do município, representante da OAB. Registramos também a presença de doutora Nara Carvalho, esposa do homenageado Jorge Peregrino. Seja muito bem-vinda e é uma honra tê-la conosco. Registramos também a presença da doutora Márcia Carvalho, representando o prefeito Adãozinho. Seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la na noite de hoje. Registramos a presença de Diogo Santiago Costa, procurador-geral deste município. Registramos a presença também do comandante Nazario, da 10ª CIPM, e registramos a presença também de Orlando Costa, vereador, autor desta homenagem. Queremos hoje agradecer a todas as autoridades aqui presentes, familiares, sociedade civil aqui presente e representada. Platão, ao escrever sobre a justiça, ele disse: este é o pilar maior da sociedade. Se fará justiça sem olhar para o viés pessoal. A justiça é feita para aqueles que mais necessitam dela. Platão ainda afirmou: aquele que utilizar da justiça para fins próprios, não a fará com lisura, como pede a ética. E é sobre a égide de Platão que eu quero pedir uma salva de palmas para a comenda Dr. Jorge Peregrino. Neste momento, solicitamos a atenção de todas e todos para a leitura do projeto de resolução número 003-2024. Institui a comenda Dr. Jorge Peregrino e dá outras providências. A Câmara Municipal de Xique-Xique, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, consignadas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal está submetendo à apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Em seu artigo 1º, fica instituída a comenda Dr. Jorge Peregrino, no âmbito da Câmara Municipal, destinada a homenagear as autoridades que, na condição de ministros da Justiça, desembargadores, procuradores, juízes, promotores, defensores públicos, naturais ou não de Xique-Xique, tenham contribuído decisivamente em defesa dos interesses dos municípios de Xique-Xique, nas mais diversas instâncias da Justiça, independente da época, incluindo o período anterior a esta resolução. No artigo 2º, lê-se: a Câmara Municipal de Xique-Xique, pela maioria absoluta dos seus vereadores, indicará anualmente as autoridades a serem agraciadas com a comenda Dr. Jorge Peregrino. Devemos anexar ao projeto de decreto legislativo, pormenorizado o relato contendo os fatos e as ações em defesa dos interesses deste município no âmbito da justiça, que fica em concessão desta alta honraria do município, considerando aprovado se obtiver os votos favoráveis de 2/3 da totalidade dos membros dessa Câmara. Em parágrafo único, registra-se: a comenda Dr. Jorge Peregrino deverá ser entregue em sessão solene, preferencialmente na data em que se comemora o nascimento de Dr. Jorge Peregrino, o dia 14 de março, ou em data posterior, considerando a possibilidade de as autoridades a serem homenageadas terem conflitos de agendamento decorrente dos seus compromissos. O artigo 14 diz: a comenda Dr. Jorge Peregrino será cunhada em formato circular, tendo em face de Dr. Jorge Peregrino de um lado e do outro o brasão do município de Xique-Xique, ambos em relevo, devendo conter a espessura de 2 milímetros e diâmetro de 4 centímetros, como também presilha para sua fixação. Artigo 4. A comenda Dr. Jorge Peregrino poderá ser concedida pós-mortem a familiares da autoridade assim homenageada. No artigo 5º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º, revogam-se das disposições em contrário. Sala de sessões, 8 de março de 2024. Dando continuidade à leitura dos textos,
a justificativa do projeto de resolução número 003 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, este é um dos projetos de resolução mais importantes já apresentados na história dessa Câmara. E a repercussão entre amigos com os quais sou autor, comentou essa iniciativa foi altamente positiva, pois se trata de uma forma até emocionante homenagear o nosso saudoso Dr. Jorge Peregrino, um dos advogados mais conhecidos e requisitados da região de Irecê. Dr. Jorge prestou relevantes serviços jurídicos, tanto no setor público quanto no setor privado. Era um profissional do direito altamente exemplar, que amava a advocacia, a oportunidade de garantir justiça dentro dos preceitos constitucionais. Sua figura de grande destaque dentro da sociedade não se restringia apenas ao meio jurídico. Dr. Jorge Peregrino era uma pessoa notável e de um coração bastante solidário. Sua referência maior era ser brincalhão, comunicativo e adorava estar entre amigos. Além disso, uma peculiaridade que todos conheciam: seu coração palpitava fortemente pelo Flamengo. O falecimento do Dr. Jorge, em 6 de julho de 2024, deixou uma multidão imensa enlutada. Obviamente de familiares seus e também de amigos, dos quais muito o consideravam como uma pessoa da casa. Tamanha era a aproximação e carinho com as pessoas, independente do grau de afinidades. O grande ser humano, o grande advogado, o Dr. Jorge Peregrino, partiu. Todavia, este projeto de resolução se apresenta no momento oportuno, para diminuir a dor do luto, para aproximar as pessoas desta memória. Principalmente quando estão se aproximando as festas de Natal desse ano e da entrada do Ano Novo. Quando, infelizmente, seus familiares, amigos, colegas, não poderão receber mais aquele caloroso abraço e seus cumprimentos. Este projeto de resolução visa valorizar as autoridades com as quais o Dr. Jorge Peregrino, em grande parte da sua vida, manteve contato, especialmente nos tribunais e escritórios de advocacia, como advogado de defesa, como advogado de acusação, como advogado de consenso, não importa. Fato é que, anualmente, a Câmara Municipal de Xique-Xique fará a entrega de uma das outorgas mais importantes a serem instituídas neste Poder Legislativo. A comenda Dr. Jorge Peregrino, a qual espera o vereador Orlando Alves da Costa, sua aprovação por unanimidade. Sala das Sessões, 8 de novembro de 2024. E o registro da presença das autoridades que aqui se fazem presente, da comunidade xique-xiquense desta sociedade, entendemos que foi uma homenagem aprovada com lisura por toda a membresia desta casa. Passaremos neste momento para a leitura da resolução número 137/2024, que institui a comenda Dr. Jorge Peregrino e dá outras providências. E sob a luz da memória de Rui Barbosa, declamarei aqui de palco, em homenagem a Dr. Jorge Peregrino, um dos seus poemas que diz: ao homem livre, a este deve ser dado total direito da existência, da vida. Ao homem livre, proclamo o direito da luz da justiça, para que este possa seguir com dignidade na sociedade. Ao homem livre, escrevo que a justiça se faça presente todos os dias no seu caminhar. Ao homem livre, que ele possa viver e sonhar a sua liberdade. Obrigado. A Câmara Municipal de Xique-Xique, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, consignadas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal está submetendo à apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica instituída a comenda Dr. Jorge Peregrino no âmbito da Câmara Municipal, destinada a homenagear as autoridades que, na condição de ministros da Justiça, desembargadores, procuradores, juízes, promotores naturais ou não de Xique-Xique, tenham contribuído decisivamente em defesa dos interesses do município de Xique-Xique.
nas mais instâncias da Justiça, independente da época, incluindo o período anterior a esta resolução. No artigo 2º se inscreve: a Câmara Municipal de Xique-Xique, pela maioria absoluta, e reafirma o texto, absoluta dos seus vereadores, indicará anualmente as autoridades a serem agraciadas com a comenda Dr. Jorge Peregrino, devendo fazer anexar ao projeto de decreto legislativo pormenorizado o relato contendo os fatos e ações em defesa dos interesses deste município no âmbito da justiça, que justifique a concessão desta alta honraria do município, considerando aprovado se obtiver os votos favoráveis de 2/3 da totalidade dos membros da Câmara. Em parágrafo único, lemos: a comenda Dr. Jorge Peregrino deverá ser entregue em sessão solene, preferencialmente no dia 14 de março, data em que se comemora o nascimento de Dr. Jorge Peregrino, ou em data posterior, considerando as possibilidades de as autoridades serem homenageadas terem conflitos de agendamento decorrente dos seus compromissos. Em artigo 3º, a comenda Dr. Jorge Peregrino será cunhada em formato circular, tendo a face de Dr. Jorge Peregrino de um lado e do outro o brasão do município de Xique-Xique, ambos em relevo, devendo conter a espessura de 2 milímetros de diâmetro e 4 centímetros, como também presilha para a sua fixação. No artigo 4º, a comenda Dr. Jorge poderá ser concedida post-mortem a familiares das autoridades homenageadas. Artigo 5º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º, revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2024. E gostaria de pedir que, diante dessa resolução, fosse aqui feito uma salva de palmas para esta casa que reconhece essa honraria. Continuando, leremos agora, com muita alegria, a história de vida deste homem que escreveu não somente em Xique-Xique, mas em toda a região, para além disso, como figura presente no cenário baiano, uma história e um legado de vida, de moralidade, e que, de fato, nos deixa com muita saudade. Essa noite, de 19 de novembro de 2025, no âmbito desta Câmara de Vereadores, é muitíssimo especial para cada uma das pessoas aqui presentes, representadas nos seus mais diversos segmentos. Haja vista tratar-se de uma homenagem sincera ao querido Dr. Jorge Peregrino de Carvalho, cuja trajetória exemplar deixou marcas profundas na advocacia, na vida pública e nas comunidades de Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia, Irecê e toda a região. Como advogado, sempre defendeu com firmeza os direitos humanos. E aqui registro, esse era o seu maior expoente, defender o outro, defender o direito da vida do outro. Exercendo a profissão com amor, sabedoria e um inabalável senso de justiça. Inclusive, a título de registro, é importante hoje enfatizar que a sua atuação foi além do jurídico e a sua conduta teve um papel de enorme destaque como vice-presidente do OAB, subseção de Irecê Bahia, se mostrando no dia a dia um exemplo vivo de liderança, companheirismo e dedicação à advocacia. Sua presença marcante e viva e seu diálogo constante com os colegas de profissão o tornaram uma referência de respeito e equilíbrio dentro da classe. A sua competência no meio jurídico o levou a exercer diversos cargos no segmento público, como, por exemplo, o de assessor jurídico da Assembleia Legislativa da Bahia, de chefe de gabinete do secretário de Agricultura do Estado da Bahia, o de procurador jurídico dos seguintes municípios: Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia, Gentil do Ouro e Central, como também das câmaras municipais de Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia e de Gentil do Ouro.
Em grande parte da sua vida, Dr. Jorge Peregrino teve importante passagem dentro da esfera política. E este sendo o mais marcante, vice-prefeito de Xique-Xique. E aqui, resgatamos um trecho de um dos seus pronunciamentos. E eu lerei para vocês emocionados. Desejamos uma Xique-Xique que todos possam vivenciá-la. Desejamos uma cidade que as pessoas possam viver. O meu objetivo maior é poder ser pelo povo, para o povo e com o povo. Me comprometendo assim com a minha cidade, fazendo a diferença no cenário político. Fecha aspas. Construindo de forma significativa o desenvolvimento da nossa cidade, promovendo ações voltadas ao bem comum, ao bem-estar coletivo e ao fortalecimento da cidadania. A sua postura política é lembrada sempre pelo marco maior da nobreza, a humildade. E sempre honrando os seus compromissos, norteados pelos valores que sempre trouxe em sua vida. Dr. Jorge Peregrino deixou um legado de trabalho, de honestidade, de humildade elogiáveis, até por pessoas que só conheciam pelo seu nome, ou por suas atividades profissionais, permitindo que na sua trajetória inspirasse todos aqueles cidadãos crentes da formação de uma sociedade mais justa e solidária. E falando em Dr. Jorge, podemos dizer aqui, diante da representação da Ordem dos Advogados da Bahia. Hoje, os advogados que nós temos em nossa cidade têm como referência Dr. Jorge Peregrino. Dr. Jorge Peregrino deixou um legado de trabalho, de honestidade. A gratidão pelo profissional exemplar, pelo homem público comprometido, pelo amigo leal e pelo cidadão que tanto contribuiu para o progresso e dignidade da comunidade xique-xiquense. Tudo isso não ficou apenas como lembrança, tanto que, não por acaso, esta Casa Legislativa, através do projeto de resolução 003/2024, de minha autoria, e contando com o apoio dos demais vereadores, foi aprovado por 11 votos a 0, dando origem à resolução lida 137 de 2024, instituindo assim a comenda Dr. Jorge Peregrino, cujo artigo 1º diz o que o abaixo passo a expor. No texto do artigo, lê-se: fica instituída a comenda Dr. Jorge Peregrino no âmbito da Câmara Municipal, destinado a homenagear as autoridades que, na condição de ministros da Justiça, desembargadores, procuradores, juízes, promotores, defensores públicos, naturais ou não de Xique-Xique, tenham contribuído decisivamente em defesa dos interesses do município de Xique-Xique. Nas mais diversas instâncias da Justiça, independente da época, incluindo o período anterior a esta resolução. E, de forma pessoal, ouvia-se comumente no escritório, na rua, em casa, através do telefone, as seguintes saudações: bom dia, Dr. Jorge Peregrino. Boa tarde, Dr. Jorge Peregrino. Boa noite, Dr. Jorge Peregrino. Mas por trás do doutor existiu um homem que levou o nome de Xique-Xique para a capital baiana. Existiu um esposo que sempre priorizou a sua família, e peço uma salva de palmas para a esposa deste homenageado. Um pai que ensinou com a moral, ética e o exemplo tudo que os seus filhos aprenderam e exercem hoje. E além disso, quem não o conheceu também por outros nomes mais próximos, como Jorge e também Jorginho, assim
conhecido. Inicialmente, ele estudou no primeiro científico ao terceiro científico no Colégio da Bahia. E em tempos difíceis, ele logrou o êxito de cursar uma cadeira do direito na renomada Universidade Federal da Bahia, cursando em íntegra e morando por todo aquele período na residência de estudantes de Xique-Xique, da qual, assim como ele, muitos advogados, muitos médicos, engenheiros e outros grandes profissionais de nível superior, bem-sucedidos, foram jovens moradores dessa residência, por não terem condições econômicas de alugar nem sequer um único cômodo na capital baiana. A história desse grande homem, torcedor fanático de clube de regatas do Flamengo, paixão dentro do futebol que o inspirou a criar uma equipe do esporte bretão no município, sob a denominação de Fla 10. Não se notabilizou apenas no âmbito jurídico e político. Ele foi integrante de outras áreas, inclusive de áreas mesmo. Literalmente, haja vista, ter sido goleiro da equipe de futsal acadêmicos, formada por estudantes que disputavam competições na quadra do Colégio Senhor do Bonfim. Dr. Jorge Peregrino, em uma de suas passagens pelo esporte, exerceu por 5 anos a função de comentarista da equipe de esportes da Rádio Tribuna do Vale, inclusive, posteriormente, da FM Xique-Xique. E, dizem, não fazia por obrigação, fazia por amor este exercício ao esporte. Ainda sobre sua ligação com o esporte, quando então era vice-prefeito de Xique-Xique, Dr. Jorge era chamado de vice-comentarista, uma forma carinhosa com a qual um dos seus admiradores o tratava. Portanto, apenas para ratificar tudo o que disse até este momento, nessa sessão, explico que a minha iniciativa pela instituição da comenda Dr. Jorge Peregrino foi a forma com a qual pude fazer a minha parte para homenagear o saudoso Dr. Jorge Peregrino, um dos mais brilhantes, conhecidos e requisitados advogados da região de Irecê, cuja história dentro do direito prestou relevantes serviços, tanto no setor público quanto no setor privado. Era um profissional do direito altamente exemplar. Amava a advocacia. Sua Bíblia, o vade-mecum. E a sua missão, garantir a justiça dentro dos preceitos constitucionais. O falecimento deste grande homem, em 6 de julho de 2024, deixou uma multidão imensa enlutada. Obviamente de familiares seus e também de amigos, dos quais muitos consideravam como pessoa da casa. Tamanha era a aproximação e carinho com as pessoas, independente do grau de afinidade. Assim, encerrando essa homenagem, o grande ser humano, o grande advogado, Dr. Jorge Peregrino, partiu. Todavia, a comenda instituída em seu nome, através da resolução 137/2024, se apresenta no momento oportuno para diminuir a dor do luto existente há mais de um ano. E ao contrário do que normalmente fazemos, quando nos referimos a quem já partiu, em nome do vereador proponente deste projeto, que hoje é uma realidade em nossa cidade, não é? Ele pede que todos os presentes, incluindo as pessoas neste auditório desta Câmara, que de pé sigam em aplausos pela memória do nosso inesquecível e homenageado Dr. Jorge Peregrino. Podem sentar. Podem sentar. Antes da condução do cerimonial ao presidente desta casa, esta mesa aqui representada, como cidadão xique-xiquense, representando essa cidade, queremos dizer, este trabalho realizado hoje nos emociona. Trazer em memória
alguém que foi tão importante para o nosso município. E a valorização deste ser nos enche de orgulho. Queremos agradecer a proposição, vereador Orlando, queremos agradecer o acolhimento, senhor presidente desta casa, a todos os vereadores aqui presentes e representados. Os 11 votos, para nós, significam sim que o filho desta terra merece ser homenageado. Então, nós agradecemos o trabalho. E dizemos à nossa querida, que está aqui hoje, a esposa desse grande homem, sinta-se por toda essa cidade abraçada. Sabemos que a saudade todos os dias, ela chega. Mas saiba que você é querida e quista. E sempre que nos encontrar, você vai ter o nosso abraço, porque você também faz parte dessa história. Pois se existe um grande homem, é porque houve uma grande mulher que o encorajou. Muito obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite. Passo a palavra ao vereador Delmartini, presidente dessa sessão. Dando continuidade, eu quero convidar o procurador do município de Itaguaçu, Dr. Gabriel, para compor a mesa, e sobrinho do Dr. Jorge Peregrino. Eu quero registrar também a presença do empresário Antônio Cardoso, conhecido como Cardoso. Aqui, Orlando. Orlando. Aqui, né? Essa parte. Nesta noite muito especial, convido a senhora Nara Carvalho, esposa do nosso homenageado Dr. Jorge Peregrino, a se posicionar de pé, ao tempo que convido o vereador Orlando Alves da Costa a lhe entregar como presente da Câmara Municipal de Xique-Xique um modelo original da comenda Dr. Jorge Peregrino, a qual deverão fazer jus, porém, através desse decreto legislativo, as autoridades merecedoras ou quem venham a sê-las de acordo com os requisitos da Resolução 137/2024. Permito-me, desta vez, convidar o senhor Luiz Humberto Peregrino, irmão do nosso homenageado Dr. Jorge Peregrino, a se posicionar de pé, ao tempo que convido o vereador Orlando Alves da Costa a lhe entregar, como presidente da Câmara Municipal de Xique-Xique, um modelo original da comenda do Dr. Jorge Peregrino, a qual deverão fazer jus, porém, através do decreto legislativo, as autoridades merecedoras ou que venham a sê-las de acordo com os requisitos da Resolução 137/2024. Por favor, Luiz. Entregue o título de presentes às duas comendas do Dr. Jorge Peregrino, convido os integrantes da mesa a fazer o uso da palavra, iniciando-se com o sobrinho Gabriel. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, agradecer o vereador Orlandão
pelo projeto. Nossa família fica muito honrada por essa homenagem, né? Tio Jorge deixa saudades até hoje. E só isso mesmo. Obrigado. Convido, representando a OAB, o vereador nosso, carinhosamente conhecido como o vereador nosso advogado, carinhosamente conhecido como Jandinho Meira. Boa noite a todos. Saudar aqui a mesa. E me permita quebrar o protocolo, presidente, na pessoa de doutora Nara e doutora Márcia, né? Carinhosamente chamado presidente Narinha e Massinha, como o doutor Jorge chamava. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa de Orlando Alves da Costa, que indicou a comanda doutor Jorge. Cumprimentar todos os públicos presentes aqui, na pessoa do meu querido amigo Dalton, que está ali também. Bom, presidente, na verdade, eu creio que, se fosse para passar a noite toda falando de doutor Jorge, a gente ficaria aqui 2, 3 dias de falar desse grande ser humano, né? Então, a gente não tem, na verdade, como se estender muito, que muitas pessoas vão falar, na verdade, só de ser grato de Jorginho ter passado em nossas vidas, né? Só vou deixar aqui uma passagem. Quando eu me formei, meu pai já era amigo de doutor Jorge, e ele mandou Dão entregar a chave do escritório. Ele falou: Jandinho, fique lá até quando você quiser. Então, só agradecer a oportunidade que Deus me deu de conhecer o doutor Jorge. Muito obrigado. Convido o nosso procurador, doutor Diego, para usar a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento inicialmente a mesa, na pessoa de doutora Nara, na pessoa da doutora Márcia. Cumprimento os vereadores aqui presentes, em nome do nosso presidente Delzão. Cumprimento a todos os advogados, a classe jurídica, os operadores do direito aqui presentes, em nome do nosso representante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Jandinho. Cumprimento todo o público presente, na pessoa do irmão do saudoso doutor Jorge, nosso amigo Luizão, a quem eu tive a honra hoje de reencontrar. E parabenizo, a princípio, nosso vereador, Orlandão, pela iniciativa brilhante deste projeto de resolução, de criação da comenda, doutor Jorge Peregrino, e parabenizo, por sua vez, esta Casa Legislativa, que de forma muito honrada, de forma muito digna, por meio de todos os edis que a compõem, aprovaram à unanimidade este projeto de resolução, criando a comenda doutor Jorge Peregrino, que, conforme já dito aqui pelo nosso cerimonialista, professor Alisson, de forma muito profícua, de fato, é uma das maiores e mais significativas homenagens já criadas no município de Xique-Xique, nesta Casa Legislativa. Doutor Jorge, conforme já bem explanado aqui, dispensa maiores comentários. Doutor Jorge é referência para todos nós, para toda a classe da advocacia. Doutor Jorge foi um grande cidadão de bem, um homem admirado por toda a sociedade da região de Irecê, por toda a sociedade xique-xiquense, por toda a sociedade gentil-ourense, por toda a sociedade de Itaguaçu da Bahia. Doutor Jorge, é bom que se diga, nasceu no distrito da Tiririca, que à época pertencia ao município de Xique-Xique. Doutor Jorge é xique-xiquense, nativo, aqui nascido, aqui criado, que daqui saiu para estudar, alçar altos voos, ingressando na Universidade Federal da Bahia, formando-se um grande profissional,
ainda nos idos dos anos de 1980, e vindo a exercer com grande destaque, vindo a influenciar toda a militância da advocacia no interior baiano. Como político, da mesma forma, Dr. Jorge foi, e eu diria que ainda é, pela influência que exerce, um dos pilares do nosso grupo político. Dr. Jorge, só para os senhores e para as senhoras terem ideia, quando lá em 2022 o prefeito Reinaldo Filho nos convidou para assumir a procuradoria do município, me lembro como se fosse hoje, lá no início dos anos 2022, ele me relatou, e eu, muito inseguro, eu explanava para ele e dizia: prefeito, Reinaldo, não sei se eu vou conseguir corresponder do ponto de vista técnico. E ele me dizia: já conversei com o Dr. Jorge, e ele me disse que você consegue sim, que você, igual a ele, é formado na Universidade Federal da Bahia. E isso me deixou muito orgulhoso e me encorajou a assumir uma tarefa tão digna, a assumir uma missão tão grandiosa de estar à frente da Procuradoria do município de Xique-Xique. Como advogado, Dr. Jorge influenciou toda a advocacia do interior baiano. Nós aqui presentes, Dr. Ramon, Dr. Jandinho, ouvimos de plano o grande doutor Luiz Viana Queiroz manifestar de público profundo agradecimento a Dr. Jorge por todas as vitórias em todas as eleições que disputou, seja para concorrer à seccional Bahia, seja para concorrer, como ele integra hoje lá, o Conselho Federal da Advocacia. Então, o Dr. Jorge, um grande advogado, um homem à frente do seu tempo, um verdadeiro construtor de teses. Eu digo isso para vocês porque pude vivenciar, ainda que por pouco tempo, não pelo tempo que eu desejava, mas pude sim presenciar sua atuação, pude sim ter acesso aos seus trabalhos, pude sim ser influenciado por ele. Um homem que, tão grandioso que é, tão grandioso que foi, ainda assim um homem muito humilde, um homem que atendia a todos indistintamente, um defensor ferrenho da democracia, um defensor ferrenho da democracia, como esta casa, por muitas vezes, pôde atestar, pôde presenciar. Então, vereador Orlando, é de fato uma homenagem muito digna. Eu que não sou fã de homenagens póstumas, mas eu sei que elas estão reservadas aos homens que possuem relevantes feitos para a sociedade, aos homens, eu diria, imortais. E tenho a certeza que o Dr. Jorge é um deles. E, por fim, para não me estender mais, vereador Del, presidente Delzão, eu sugiro e recomendo a esta casa que fixe, através, seja de edição da resolução que foi aprovada e que instituiu a comenda do Dr. Jorge, critérios rígidos e objetivos, porque nós queremos aqui que, de fato, nós desejamos, a sociedade xique-xiquense deseja que as pessoas, que os profissionais do direito, homenageados com essa comenda, eles, de fato, eles sejam dignos dela. Eu diria, sem medo de errar, que se a mim me fosse oferecida hoje essa comenda, presidente Delzão, eu teria por obrigação recusar, porque eu sei que ainda não sou digno dela. Muito obrigado a todos, boa noite. Eu quero aqui justificar a ausência do prefeito Renanzinho, porque ele tinha uma agenda anterior a essa data. Convido o nosso assessor jurídico, Ramon Moura, doutor Ramon Moura, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos.
difícil até falar de Jorge, porque muitas vezes a pessoa conhecê-lo como um advogado, né? Eu tive o privilégio de conhecer como amigo, amigo próximo, amigo de brigar, amigo de ficar sem se falar um período, de dizer a verdade, também ele dizer a verdade. Como até hoje eu mandei uma mensagem para meu amigo Miguel ali, que também comunga, que o filho dele, Diego, fez estreia hoje, né? Fez um júri. Aí eu falei, se nosso amigo tivesse aqui, era o primeiro a dar a chave do escritório. Então, reforça a ideia de que todos estão aqui e cada um tem um pouco de Jorge. Experiência, educação com o mais fraco. Jorge, eu conheci ele em Barreiras. Eu trabalhava no fórum de Barreiras e ele, por acaso, estava lá para soltar um cliente daqui de Xique-Xique, Amando, provavelmente da prefeitura. E aí, indignado com a vara criminal de Barreiras, porque ela era acumulada com Luiz Eduardo, e a gente detinha mais de 10 mil processos no acervo. E era tudo papel. E como a gente tinha a máxima de sempre organizar o sistema, e ele chegou e lá embaixo ele fumando, como sempre, fumando e tomando café, mas, rapaz, essa vara crime não presta, não presta. O que foi, doutor? Não, porque eu estou pedindo um processo aí desde 8 horas da manhã, já são 11 horas e ninguém acha. E, por acaso, eu estava em audiência, eu, não, pode ficar tranquilo, vamos achar, vamos lá. Aí subimos, atendendo com urbanidade, lógico, com toda, que é o que tem que ser feito, serviço público. E, nisso, nunca mais vi aquele advogado. Por acaso, minha amiga Márcia Carvalho, que também tem um privilégio de ser amigo, no decorrer, convidou para trabalhar na região, e como o doutor Diogo colocou ali, quem foi que aprovou o nome? Eu conheço esse rapaz, ele não me lembra, provavelmente não pode lembrar de mim, mas eu lembro o modo que ele atendeu. Então, é um ensinamento. Então, a gente faz de forma espontânea. Doutor Gabriel, de forma espontânea, doutor Janes, de forma espontânea, doutor Diogo, de forma espontânea, todos os advogados estão aqui. E sempre entender como ele passava, você não é, você está. Então, você está procurador, você está assessor de Câmara, você está em um determinado cargo, mas a essência de quem é, de forma espontânea, fica. E, como sempre, se aqui tivesse, onde estiver, era a frase que ele sempre, quando alguém falava bonito ou qualquer coisa, ele falava, bonito, doutor. Então, para doutor Jorge, bonito, doutor. Prosseguindo essa sessão solene, franqueou a palavra a todos os vereadores, por ordem alfabética, por 3 minutos cada um. Valendo-me informá-lo de que, a virtude de haver sido o autor do projeto de resolução instituidor da comenda do Dr. Jorge Peregrino, caberá ao vereador Orlando Alves da Costa ser o último a fazer uso da palavra franqueada. Então, está franqueada a palavra ao vereador que tem interesse de falar. Vereador Zermilson. Por 3 minutos. Senhor presidente, Del Martins, doutor Gabriel, doutor Jean, doutor Diogo, doutora Márcia, doutora Nara, vereador Orlando, vereadores, público que se faz presente aqui nessa casa hoje. Um dia ímpar para a Câmara de Vereadores de Xique-Xique. Lembro-me muito bem do dia
3/10/2005. Aqui nessa casa, quando nomeei doutor Jorge, assessor jurídico aqui dessa casa. Quase 20 anos. Né? 19 anos, 6 de julho de 24, ele ficou quase 19 anos aqui nessa casa. O doutor Jorge, durante esse período todo, só teve 2 anos que ele foi afastado aqui dessa casa, que entrou outro procurador. E sempre foi do nosso lado. Até na época que ele foi demitido naquela época, quem fez o presidente foi o grupo, que deu 6 votos, e aconteceu aquela tragédia naquele dia. Mas doutor Jorge foi meu advogado, era uma pessoa boa, amiga, grata, educado, destemido. Vou contar um fato aqui nesta casa. Vereadora Laura, acho que é a única vereadora daquela época. Eu estou aqui com 7 mandatos, a vereadora Laura está com 5. Uma das minhas eleições, que fui 3 vezes presidente dessa casa. Naquela época, teve uma mudança no quadro de vereadores, era 13, caiu para 9. O grupo tinha 5 vereadores e a oposição tinha 4. Na eleição, a vereadora Laura ia testemunha, corria muito bem aqui. A gente tinha 5 votos, eles tinham 4. Na hora de abrir a urna, que se apurava naquele momento, triscaram uma ponta de batom numa das cédulas. O presidente não era nosso. Anularam o voto da cédula. Aí ficou 4-4, eu perdia na idade. Ao vereador Edson, o presidente disse naquela época, 4-4, o vereador Edson está eleito, é mais velho. O doutor Jorge abriu aquela cancela, com um papel na mão e uma caneta. Vamos fazer outra eleição. E dessa maneira nós fizemos aqui a eleição. Deu 5-0. Eles saíram com o livro de ata, levaram tudo, e depois nós recorremos à justiça. Tribunal de Justiça de Salvador deu ganho de causa a esse vereador, e eu assumi a presidência da Câmara naquela época, graças a doutor Jorge Peregrino naquele dia. Vereadora Laura lembra de tudo. Ainda disseram que foi o batom da vereadora Laura aquele dia. Doutor Jorge Peregrino, como é bom falar de uma pessoa como aquela. Vasto conhecedor do direito, em todas as áreas, que fosse direito público, direito eleitoral, direito administrativo, direito previdenciário, atuava em todas as áreas. Um dos melhores advogados aqui da região. Doutor Jorge era aquela pessoa de todas as horas. Ele não faltava em nada. Era só precisar, ele estava em cima da hora. O mestre cerimônia já disse tudo, mas faltou algumas coisas. Doutor Jorge, ele foi vice-prefeito de Xique-Xique, ele foi secretário do prefeito Raul Braga, foi procurador aqui de diversos municípios da região, como Gentil do Ouro, Uibaí, Jussara, assessor jurídico aqui dessa casa, como falei, por quase 20 anos, de Itaguaçu da Bahia, procurador de Itaguaçu, assessor acho que também do Gentil, da Câmara de Gentil.
tinha um conhecimento também grande na área de direito público. Hoje, para mim, é um dia triste, porque o doutor Jorge era muito meu amigo. Como ressaltei aqui, meu advogado. Nunca perdi uma questão com o doutor Jorge, nenhuma. E eu só tenho essa certeza, doutor, que breve nos encontramos aí. Vereador Fabinho, para fazer uso da palavra por 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o povo se faz presente, boa noite, senhores advogados, aqui representando. Senhor presidente, que é a esposa, doutor Jorge, falar do doutor Jorge aqui é muito importante, era um grande amigo, independente de qualquer coisa, lado político. Todas as vezes que eu bati na porta do doutor Jorge, eu sou o 3º mandato vereador. No meu primeiro mandato, o doutor Jorge deu o maior apoio para mim continuar na campanha. Então, aqui, só coisas boas aprendi com aquele professor, doutor Jorge. Então, aqui, eu só quero parabenizar aqui o autor do projeto, o vereador Orlando, e todos os vereadores, os 11 vereadores que votou favorável ao projeto. Satisfeito. Convido a vereadora Laura para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, doutores, a esposa ali do doutor Jorge Pelegrino, sua irmã, público aqui presente. Nesse momento, a gente lembra muito de doutor Jorge. Doutor Jorge era uma pessoa tão excelente que ele olhava, ele não tinha negócio de pensar em dinheiro. Fazia caridade a qualquer um que estivesse lá sofrendo. Chamava doutor Jorge, ele vinha para socorrer. Um homem que a gente via, ele abraçava os pobres, humildes, a gente via que era de coração. Não era com nenhuma hipocrisia. Eu mesmo tinha um grande respeito por ele. Doutor Jorge Pelegrino, aqui nessa casa, nos ajudava demais. Demais mesmo. Teve uma época mesmo que ele me ajudou. A minha filha casou com um rapaz de São Paulo, que a gente nem conhecia, e a gente fizemos esse casamento. Aqui o homem ficou doido quando viu tanta mulher, as mulheres tudo em cima desse homem, o homem doidou. De repente, o homem já aparecia com a arma escondida lá em casa. Eu dizia, mas meu Deus do céu, será que essa arma é de verdade? Mas eu nem pegava, eu sei que eu vi uma arma grande assim. Um dia o doido foi beber e veio pegar a arma. E pegou a arma e foi, disse que para brigar lá num bar. E aí eu só estendi a mão e entreguei na mão de Deus. E a minha filha correndo atrás deste marido, com medo. Aí ela disse, mãe, eu nunca pensei que esse homem tivesse arma. Aí eu fiquei sem saber. Aí eu disse, vou ligar para a polícia. Eu mesmo liguei. Disse, vou ligar. E eu pego a arma de um homem aí que está armado. Aí o rapaz, onde é que ele está? Ele veio e quando chegou no meio da estrada, quando eu estendi as mãos pedindo a Deus, ele esqueceu o que ele ia fazer. Ele esqueceu que ia querer matar o homem. Ele abraçou ela e chamou para ir para a rodoviária. E lá a polícia pegou a arma. Pegou a arma e ele disse, olha, agora você vai ter que ir. Carregou ele para a delegacia. E o pau comeu, disse que levou um bocado de cacete. Aí depois ela,
Ô, mãe, pelo amor de Deus, liga para doutor Jorge, mãe. Está batendo, vai matar o filho ali. Eu digo, deixa apanhar. Porque se está devendo, tem que fazer a justiça certa. E bateu mesmo, porque ele chegou lá com 2 dias, foi todo cacetado de pau. Aí, quando pensou que não, eu liguei para o doutor Jorge. O doutor Jorge disse, vou agora, minha amiga, mas eu deixei passar um dia para outro. Ele veio, quando chegou lá, ele falou assim, ei, cadê a arma de brinquedo que o rapaz estava com ela aí? Cadê a arma de brinquedo aí? E cadê o rapaz? Bota o rapaz para sair. Ele saiu na mesma hora. E essa arma de brinquedo, o doutor Jorge pegou e botou dentro do carro. Que eu não sei que arma de brinquedo foi essa, viu? E graças a Deus, ele parou de apanhar e foi para casa. Passou desse dia, ficou quietinho. Mais um quietinho esse, que era direto presepando com mulher. E graças a Deus foi-se embora para lá. E minha filhinha está lá morando mais eu. Então isso eu devo ao doutor Jorge, porque ele ia ser moído no pau, porque foi pegado com a arma, não é não? Então, esse ato o doutor Jorge fez por mim. Aqui nessa casa fez vários, para todos nós. Tinha vezes que era pancada aqui, nesse dia mesmo que a Zé Milton estava falando aí, o negócio foi tão feio, que Nino Meira disse assim, amiga, olha, quando alguém vier me bater, você pega uma cadeira dessa, senta no pé do vidro. Eu digo, eu sento mesmo. E eu fiquei ali com a cadeira, atrás de Nino, protegendo, para na hora que Nino vir, que nós rasgamos papel, tudo. Foi um inferno mesmo, aqui nessa aí. Quebrou a porta de vidro aí. E eu aí no pé. Eu digo, se vier, eu rumo mesmo essa cadeira. Mas graças a Deus não deu, não precisou não. Então, que Deus a tenha, doutor Jorge, onde ele está. Eu sei que ele está em bom lugar, porque ele só fez o bem nesse lugar aqui. Só fez caridade. E que Deus a tenha e coloque ele em bom lugar, em nome de Jesus. Convido o vereador Marcos para fazer uso da palavra por 3 minutos. Senhor presidente, novos colegas vereador, público aqui presente, a sua esposa, doutor Jorge, a irmã, e os advogados aqui presentes. Eu acho que todos que já falaram aqui, já falou o que a gente tem que falar de doutor Jorge, que é essa pessoa tão maravilhosa, que ajudou tanta gente carente aqui no nosso município. E todas as vezes que as pessoas precisavam dele, ele estava ali para lhe servir. Uma pessoa humana que conseguiu conquistar a população inteira de Xique-Xique como um verdadeiro herói, um verdadeiro amigo das pessoas que tantos precisou dele. E eu sei que está no lugar bom, doutor Jorge, pela sua bondade que você fez aqui na terra para o povo. E eu quero dizer a todos os advogados que aqui estão presentes, que cada juro que vocês fizerem, pensem nele, porque ele vai ajudar vocês. Porque ele era uma pessoa inteligente e super inteligente, era um herói. Satisfeito, presidente. Para fazer uso da palavra por 3 minutos, o vereador Marlon Brando. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, quero saudar os advogados em nome do doutor Diogo Santiago, procurador deste município, saudar a esposa de doutor Jorge Peregrino, doutora Nara, saudar a doutora Márcia, irmã, saudar aqui neste momento o amigo Erisvaldo Lir, que trabalhou muito tempo, acompanhou muito tempo a trajetória do doutor Jorge Peregrino. Um homem simples, humilde, do povo, e que sempre lutou por a população desta terra. Eu tive pouco tempo de convivência
com o Dr. Jorge, mas os momentos que estivemos juntos em alguma reunião, em algum momento, sempre foram momentos de aprendizagem. Um homem competente, capaz, honesto, trabalhador e que sempre serviu a população de Xique-Xique. Eu tive, particularmente, cada um aqui tem uma história que vivenciou com o Dr. Jorge. E, como pastor de igreja evangélica desta cidade, a gente estava numa fase de construção do templo sede da Igreja Viver Melhor, aqui em Xique-Xique, na fase de acabamento. E nós estávamos pedindo aos amigos ajuda financeira para concluir aquela obra. E eu me lembro que eu mandei uma mensagem para o Dr. Jorge, e ele disse: pastor Marlon, eu estou entrando, não sei se era para uma consulta ou para um exame naquele momento, mas assim que eu sair aqui, eu vou mandar a minha contribuição. E fez prontamente, com alegria no coração. Então, eu guardo na minha memória e no meu coração a forma amável de contribuir para as instituições de bem desta cidade. Que Deus continue abençoando a família de Dr. Jorge. Para fazer uso da palavra por 3 minutos, o vereador Nilson. Não, Mirlan de Oliveira Sampaio. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, senhores vereadores, serventuários desta casa, gostaria de saudar a mesa na pessoa dos familiares do Dr. Jorge, na doutora Nara, sua esposa, e seu irmão Luiz Humberto, nosso contemporâneo, e que me permita, senhor presidente, fazer uma saudação a esta sessão em nome de 2 grandes amigos de Dr. Jorge Peregrino, que se encontram aqui conosco, que é ali o nosso amigo Dão, como também o nosso amigo Erisvaldo, que muito tempo trabalhou e andou com o Dr. Jorge Peregrino. Ouvi aqui atentamente a fala daqueles que me antecederam, e os colegas do Dr. Jorge, os advogados que se encontram aqui, muito bem falou do Dr. Jorge nesse campo jurídico da pessoa que foi dentro dessa trincheira jurídica. Mas que me permita, senhor presidente, retornar, vereador Ezermilson, um pouco ao passado e dizer que lá atrás, ainda nos anos 84, vereador Orlando, encontrei com Jorginho de Arnoldo, lá na residência dos estudantes de Xique-Xique, mas não na residência do futuro do Tororó, aonde ele residiu, mas já formado em Direito, na residência da Moraria, Rua Luiz Gama, número 131. E doutor Jorge, ele sempre visitava os colegas de residência. E doutor Jorge, quando chegava num quarto, ele deitava em um beliche, pegava um livro e só terminava de ler o livro, só terminava o livro quando lia a última página. Não importa se o livro era de 10 páginas, 100 páginas ou 500 páginas, mas doutor Jorge sempre atento à leitura. Por isso que foi esse grande advogado. Nos anos 87, senhor presidente, nos anos 87,
eu fui a uma audiência na Secretaria de Agricultura com o secretário, na época, deputado Reinaldo Braga. E lá me apresentei e a recepcionista da presidência nos disse: o senhor primeiro vai falar com o doutor Jorge Peregrino. Já não era mais Jorginho de Arnoldo, já era doutor Jorge Peregrino. E assim, em 88, se vê mais um processo democrático, as eleições de prefeito. E o doutor Jorge foi designado, na época, demitido da Secretaria da Agricultura para vir a Xique-Xique, estar à frente da chapa Tradição de Progresso, formada pelos partidos PMB, PSC e PDS. Zé Nilson, doutor Jorge Peregrino, quando veio de Salvador a Xique-Xique, em 87, veio residir aqui na rua Expedicionário Pompeu Rodrigues dos Santos, número 93. Depois, se Vossa Excelência passa lá para confirmar a primeira residência do doutor Jorge aqui em Xique-Xique. Doutor Jorge teve um grande embate no campo político, acho que foi uma das primeiras ações dele. O PMB, doutor Diogo, no seu registro de candidatura, esqueceu alguma coisa. E os candidatos a vereadores ficaram impossibilitados de disputar. O juiz, doutor Kleber, na época, deu decisão favorável à chapa opositora. E aí os torcedores do fórum, porque naquele tempo tinha os torcedores do fórum, né? Que dizia, torcia. E as decisões judiciais não existia, por exemplo, o diário oficial. Era publicado no mural do fórum. E quando o juiz publicou a decisão impugnando a candidatura dos vereadores, os torcedores políticos disseram: aí sou um bom advogado. O doutor Jorge estava defendendo, tinha chegado a Xique-Xique, acho que foi, não tinha nem adentrado ainda o fórum. O doutor Jorge pegou a causa, que defendia a chapa Tradição de Progresso, e o juiz, ao receber a petição de doutor Jorge, automaticamente decidiu favorável aos vereadores da época. E aí se cantaram, saíram do fórum, é bom da história, os vereadores cantaram do fórum com o carro de som, com a música As Andorinhas Voltaram, porque diziam que era impossível, né, na época, um advogado chegando em Xique-Xique, ter um primeiro pleito esse. Doutor Jorge foi secretário do prefeito Raul Braga, seguida vice-prefeito do nosso município, e de lá para cá sempre militou mais no campo político, sempre atento e obediente ao seu líder maior, o deputado Reinaldo Braga. Nesta casa aqui, como disse o vereador Ezer Mills, por 20 anos, ele esteve aqui conosco aqui. Sabia todos os trâmites dessa casa. Esse trâmite dessa casa. Tivemos vários embates aqui, e o doutor Jorge sempre com a gente. Doutor Jorge nunca faltou nessa casa. Nunca faltou em uma sessão, sempre estava conosco. Doutor Jorge só exigia uma coisa, doutor Ramon, uma garrafa de café. Ele era a noite toda aqui com a gente, aqui, Sandrinha daqui se lembra disso, era a noite toda no computador, fazia uma lauda, ia lá fora fumar um cigarro e voltava, e a garrafa de café. Saímos daqui tarde da noite. Então, foi um grande amigo, foi uma pessoa que deixou o seu legado. E dizer que essa casa faz essa homenagem hoje, homenagem justa aqui, proposta pelo nosso colega vereador Orlando, que é a comenda do doutor Jorge. E que é difícil receber essa comenda. Não é para todo mundo, não. Poderia dizer que Alexandre Moraes poderia estar aqui recebendo essa comenda, porque foi ministro da Justiça. Poderia ser Alexandre Moraes. Mas essa casa também faz outra homenagem justa a doutor Jorge. A assessoria jurídica dessa casa, através de um projeto desse vereador, projeto de resolução, a gente hoje, o senhor presidente deve entregar hoje, assessoria jurídica do doutor Jorge Peregrino de Carvalho. Mas se não bastasse isso, doutora Nara, essa casa também
apresentamos um projeto de lei pelos 9 vereadores e com a anuência de Sua Excelência, o vereador Fabinho, vereador da oposição, que fez questão de subscrever projeto de lei, onde a gente denominou a arena lá no bairro Nair Barreto, de Dr. Jorge Peregrino, que ele também foi um grande desportista. Então, essa casa se sente momentaneamente realizada, momentaneamente, por estar fazendo essa justa homenagem, esse amigo, esse homem de bem. Dr. Jorge Peregrino, para concluir, vereador Orlando, o vereador Ezermilson aqui esqueceu de falar do filtro, viu? Esqueceu de falar da bicicleta. Falou do batom, mas não falou da bicicleta. E aí o doutor Reinaldo fez 2 convites ao doutor Jorge. Um, para ser assessor jurídico de uma grande cidade da região. O doutor Jorge foi e recusou. E ele me disse o porquê. Não quis, não aceitou. E o vereador Ezermilson disse que, quando a bancada fez a um presidente da oposição, o doutor Jorge não foi assessor jurídico. Mas na reunião da bancada, Delzão está aqui, que se lembra? Só tem Delzão só que se lembra aqui só. Nilson não estava ainda, não, e Laurinha. E aí nós fizemos a proposta, que a gente votava, mas o doutor Jorge continuasse com a gente. E o doutor Jorge disse, mas, vereador, como é que eu vou ser assessor jurídico do presidente da oposição? E ele recusou, ele estava certo. E aí, como disse a Zé Nilson, deu no que deu nessa casa, deu no que deu. Mas, como sabe o vereador Fabinho, da amizade que ele tinha, independente de questão política, o vereador Fabinho sempre foi opositor, só não foi presidente dessa casa porque ele não quis. O doutor Jorge foi atrás dele para ser presidente. Não é isso, Fabinho? Então, o doutor Jorge tinha essa humildade, essa simplicidade. Não tinha negócio de dinheiro, cobrar honorário, advogado. Nunca falou dinheiro, nunca falou. Mas, como ele foi um grande desportista, eu gosto de contar caso, acho que ele se lembra. Na quinta Copa do Feijão, a gente vinha de um jogo, e o doutor Jorge tinha uma Opala vermelha, 4 portas, aí vinha na Opala Filemon, Zé Rodrigues, Léo de Valmizão, não sei se ele estava. E o doutor Jorge, chegando ali nas mediações de Rio Verde, ia um trator com a carrocinha. E o doutor Jorge, uma carroça, o doutor Jorge não bateu no fundo da carroça. Aí a frente do carro quebrou todo, a carroça, e o rapaz preocupado, o motorista. Aí o doutor Jorge, vamos chamar a polícia para fazer a ocorrência. Aí vem o grande Joselém com sua viatura para fazer a ocorrência. Né? Aí o rapaz nervoso, muito nervoso. E aí o doutor Jorge, você mora onde? Eu moro aqui no Mundim. O doutor Jorge foi levar o rapaz no Mundim. Quando chegou lá na casa do rapaz, não tinha nada. O doutor Jorge volta para o Rio Verde, lá em João Cabeludo, e comprou uma feira para dar ao tratorista. Então, o doutor Jorge era essa pessoa do coração bom. Não tinha besteira com ele, não. Era humilde, simples. Humilde, simples. Diferente de muitos de hoje, que às vezes acha que status, que poder, vale alguma coisa na vida. Não vale nada. O que vale é a gente deixar na nossa memória a lembrança de um homem de bem como o doutor Jorge Peregrino. Obrigado. Para fazer uso da palavra, o vereador Nilson, por 3 minutos. Senhor presidente, senhores advogados, Narinha, esposa, doutora Márcia. Senhor presidente, eu queria aqui, nós dois fomos adversários do Braga, né? E doutor Reinaldo, naquela eleição de 2004, eu fazia parte do PSDB, Ezermilson Rocha, vereador, Edésio, vereador, e Edson Cosme, vereador. E o deputado queria marcar reunião com o PSDB, mas não achava nenhum apoio para fazer essa reunião. Eu indo no Cari, na casa do meu sogro, Zé Cavalcante, estava lá, doutor Jorge, Dedé, e tinha mais gente, né? Aí me chamaram, Dedé. Nilson,
o doutor quer falar com você aí. Cheguei, entrei e tal. Eu não conheci o doutor Jorge, só de vista, não tenho amizade com ele. Ele disse, rapaz, eu tenho uma missão aqui, o deputado me pediu para a gente marcar uma reunião com o PSDB. Eu digo, vou marcar. Quando eu marquei a reunião, Zermilson, Salvador, não apareceu. Edésio não apareceu. Nessa reunião, compareceu o deputado, doutor Renan, eu, estava Pinheiro presente, Padeirinho e Almori. Então, daí que eu passei a conhecer o doutor Jorge, amizade com ele. Então, eu sempre digo, e Renadinho sabe disso, o deputado sabe disso. E foi por aí que a gente começou a se entrosar, a caminhar juntos. E esses dias, acho que foi em 2022, 2021, o deputado Nilson, você lembra daquela reunião com o PSDB, que Jorginho fez você marcar? Então é isso. Então, doutor Jorge, né, se for falar dele aqui vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é muita coisa de bom que ele fez perante ao povo dele, né? E não só aqui, em toda a região da Bahia, do Brasil. Então é isso. Satisfeito. Nesse momento, por ser o autor do projeto de resolução, o vereador Orlando, ele vai ficar por último para falar. E eu convido a esposa de doutor Jorge, doutora Nara, nesse momento, para ficar aqui na presidência, para fazer uso da fala. Boa noite a todos. Eu quero saudar a mesa em nome de doutora Nara e doutora Márcia. Eu quero saudar também aqui, nesse momento, o irmão do doutor Jorge, Luizinzão, conhecido. Não poderia deixar de saudar os amigos Miguel, Dão e Li. Que me desculpe todos os advogados presentes, porque doutor Jorge, eu não sei como doutor Jorge sobrevivia. Por conta do trabalho que ele fazia, eu não ouvi até hoje uma pessoa falar que pagou R$1 a doutor Jorge Peregrino de causa. Eu não ouvi isso. E nem vi. Todas as vezes que eu procurei, ele estava presente. Nunca negou a ajudar ninguém. Então, eu peço desculpa a todos, porque existe a questão econômica. Todos nós precisamos. E doutor Jorge, ele nunca pensou nisso. A gente sabia. Ele, às vezes, passava dificuldade, mas ele ficava, ele se segurava. Doutor Jorge nunca foi aquela pessoa de quando você arrumava alguém, não importava, não. Eu pedia para ele, considerava você que pedia. Ele não queria saber quem era a pessoa, como foi dito agora por Fabinho. Ele não queria saber se Fabinho era do lado A ou do lado B, era amigo dele, acabou. Me lembro da época, em 2014, na época da presidência, o doutor Jorge começou com o Fabinho, acho que foi lá em Miguel, ou nós comentamos. Então, falar do doutor Jorge aqui é muito fácil, pela pessoa que ele foi, que ele representou para todos nós. Então, é um orgulho muito grande falar que nós fomos amigos do doutor Jorge. E é difícil falar, porque tem algumas passagens que eu não vou conseguir falar.
E eu não posso. Obrigado a todos. Convido o autor do projeto de resolução, o vereador Landão, para fazer uso da palavra. Eita. Vocês são frios, vocês conseguem. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento, senhor presidente, eu gostaria de saudar a mesa em nome de doutora Nara, esposa do homenageado dessa noite. Saudar a doutora Márcia, cunhada de doutor Jorge, e aqui representando o prefeito de Itaguaçu da Bahia, Adãozinho. Aos advogados aqui presentes, doutor Janes, representando a OAB, a doutor Gabriel, procurador do município de Itaguaçu, e a doutor Diogo, procurador do município de Xique-Xique, doutor Ramon, assessor jurídico dessa casa, aos colegas vereadores que aqui se fazem presente, eu agradeço a vossas excelências por comparecer, a todos aqui presentes, eu não vou aqui mencionar nome de amigos, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui é porque são os verdadeiros amigos. Eu agradeço a vocês por estarem aqui presentes essa noite, para que nós possamos homenagear uma pessoa que, da forma que todos aqui que se pronunciaram falaram, só fez o bem. Jorge era uma pessoa que, independente do lado político, da cor, da posição social e econômica, ele não tinha distinção, ele apenas ajudava. Vossas Excelências aqui falaram que Jorge ajudou muita pessoa humilde, que Jorge ajudou muita gente que aqui não tinham condições de pagar ações judiciais. E eu digo diferente. Até pessoas que tinham condições, ele nunca cobrou. Pessoas que, da mais alta esfera que você imaginar, que Jorge ajudou, fez algum favor, ajudou, ele nunca cobrou a ninguém. Vossa Excelência, vereador Delzão, falou uma coisa importante, quando disse que não sabia como vivia, porque o senhor nunca viu ninguém pagar uma ação a ele. E eu também não. Andei muito tempo com Jorge. E em momento nenhum eu vi um cliente chegar para pagar a Jorge. E era essas coisas que iam deixando para a gente, né, que nos deixou as lembranças. Eu adquiri uma amizade com Jorge, foi através da família, uma amizade que veio do meu pai. Jorge tinha um carinho especial por meu pai. Ele tratava meu pai como se fosse o pai dele. E a mim aconselhava a ouvir a meu pai. Então eu tinha um respeito por Jorge, o mesmo que eu tinha por meu pai, e tenho. Não é porque faleceu, senhor presidente, que nós deixamos de ter o respeito. O respeito a Jorge eu carregarei para sempre, como eu tenho certeza que todos vocês farão da mesma forma. Repito, aqui nessa noite, eu sei que estão os verdadeiros amigos, que aqui vieram os amigos de Jorge. Então, é um momento que não me deixa triste. É um momento que me deixa muito alegre, porque nós temos o que falar de bom de uma pessoa que partiu.
triste ficaríamos se nós estivéssemos aqui sem ter o que falar de bom da pessoa que partiu. Mas aqui nós só temos o que falar de bom. Eu acredito que não tem um desses que aqui se encontra que o sapato não apertou e não ligou para Jorge. Que eu mesmo fui de uns. O vereador Ezermilson aqui relatou, a vereadora Laura, o vereador Mirlan. Todos aqui presentes e representados, eu tenho certeza que passou por isso. Mas, senhor presidente, eu não vou me alongar, nós já estamos um horário um pouco avançado, já falamos tudo sobre Jorge. Nas nossas memórias, nós temos tudo sobre Jorge e só guardaremos coisas boas, né? Que eu só quero agradecer mais uma vez a vossas excelências que, naquele momento que apresentei esse projeto, votaram ao presidente Nino Meira, à época, que pautou o projeto e baixou a resolução, sem problema nenhum. Eu só tenho que agradecer aos vereadores à época e aos vereadores agora dessa legislatura que aqui se fazem presente e que votaram favorável ao nosso requerimento para que essa noite acontecesse. Agradeço a Vossa Excelência pelo apoio, agradeço a todos os advogados aqui presentes, a família, a doutora Nara, muito obrigado por atender o nosso convite e nos fazer presente aqui nessa sessão. A senhora só trouxe alegria e abrilhantou mais essa sessão. A doutora Márcia, muito obrigado por tudo. A todos vocês que aqui vieram, que dirigiram das suas casas, eu agradeço, porque eu tenho certeza que vocês são amigos de Jorge. Muito obrigado, senhor presidente. Chegando ao final do nosso trabalho dessa sessão solene, agradeço na condição de presidente da Câmara Municipal de Xique-Xique a todos aqui presentes. Declaro encerrado e peço-lhe, por gentileza, aguardarem alguns instantes para assinar a ata.